vou chamar agora um mandado de segurança que trata de matéria idêntica a essa, ou muito parecida, de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia. Depois chamarei o recurso extraordinário relatado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, que é um pouco mais complexo. Então, chamo agora a julgamento o mandado de segurança 26.087, que procede do Distrito Federal, sendo relatora, como já disse, a eminente ministra Carmen Lúcia, impetrante Tadame Kawata e outro, impetrado o presidente da República. Vossa Excelência está com a palavra, não há sustentação oral. Presidente, senhores ministros, eu peço licença apenas para abreviar um pouco, porque, como o presidente já acentuou, é o mesmo objeto. Apenas eu vou tentar enfatizar alguns itens específicos deste caso, que é um mandado de segurança também, impetrado contra ato do presidente, que declarou de utilidade pública, de interesse social para fins de reforma agrária, imóveis rurais denominados Fazenda Canoas 1 e Fazenda Canoas 3, no município de Selvíria, estado do Mato Grosso do Sul. Aqui o que se teve foi um espólio, e os proprietários, estes que são impetrantes, se afirmam proprietários de frações ideais e que cada uma das frações constituiria uma unidade que, portanto, o INCRA teria errado ao considerar um único imóvel, mas é um único imóvel para fins de registro e em sede de condomínio, portanto, foi assim tratado. O que os impetrantes alegam é basicamente que eles são proprietários, sim, dos imóveis rurais, objetos do decreto, transmitido a eles por herança, que as fazendas, portanto, teriam matrículas diferentes, Fazenda Canoas 1 e Fazenda Canoas 3, e por isso é que eles não poderiam ter sido considerados como um imóvel para fins de reforma agrária, por ser uma área grande e improdutiva. Eles alegam várias irregularidades que teriam também ocorrido no processo administrativo, base para a expedição do decreto, que não teria havido notificação prévia relativa ao levantamento dos dados e das informações pelo INCRA, que apenas um dos proprietários teria sido notificado e anota o ofício, e, portanto, não teriam tomado ciência prévia da vistoria do imóvel, porque só um deles é que teria sido notificado. Anotam que o INCRA teria incorrido em erro na classificação dessas fazendas como o mesmo imóvel rural, porque a fiscalização de cadastro de tributação rural do INCRA teria discordado do parecer exarado da Procuradoria e alertado sobre a unificação cadastral dos imóveis de proprietários diversos. Houve a classificação, por determinação do superintendente regional do INCRA, considerando as propriedades como um único imóvel e como grande propriedade improdutiva, nos termos da Lei 8269 e da Instrução Normativa número 11 de 2003, o que possibilitou a expedição do decreto para fins de interesse social para a reforma agrária. Segundo eles, os imóveis seriam distintos, não teria qualquer fração ideal das fazendas como titulares dos imóveis, outros coproprietários da fazenda. Argumentam que, de acordo com o artigo 1784 do Código Civil, combinado com o 46, parágrafo 6º da Lei 4.504, que é o Estatuto da Terra, o imóvel rural em condomínio deveria ser considerado como dividido em razão das partes ideais cabíveis a cada herdeiro, e acrescentam-se inconformados com o conteúdo do laudo agronômico da fiscalização, apresentando impugnação na Superintendência Regional. Os recursos, aqui não há este problema, que houve no caso anterior, porque aqui houve recurso, eles se põem contra o resultado dos recursos, mas nem questionam a ocorrência do recurso. Os impetrantes alegam, aspas, a complexidade da questão que provocou substanciosos arrazoados e a necessidade de coletas de prova, estou lendo os próprios impetrantes, que, portanto, confessam que aqui, não por ilação ou por conclusão de um de nós, mas por expressa alegação deles, a necessidade da coleta de provas convincentes não se compraz com o deciso despido de qualquer fundamentação. Aduzem que o recurso interposto contra o indeferimento da impugnação ao laudo econômico não teria sido enviado à instância superior
Também apontam a existência de erros de cálculo dos graus de utilização da terra e da eficiência da exploração. E, por fim, ressaltam que, aspas, a desapropriação somente poderá ocorrer caso fique devidamente comprovado o descumprimento da função social. Não basta a administração pública declarar ser o imóvel grande e tecnicamente viável a implantação de projeto de assentamento, enraizando o meio físico e das características econômicas da região de inserção, como foi a preocupação do laudo para sujeitá-la à desapropriação. Houve a requisição de informações, a autoridade apontada como coatora explicou que o procedimento administrativo obedeceu rigorosamente ao devido processo legal e à improcedência dos argumentos. Primeiro, porque, embora notificados por edital, antes da vistoria, com prazo legal cumprido, os interessados indicaram representante técnico, acompanharam os trabalhos e depois a suposta insuscetibilidade de desapropriação não ficou patenteada nas provas já no processo administrativo. Essas são as informações. Porque o imóvel, que são 2 áreas, estariam ainda de modo comum, denunciando a vocação econômica comum e que o partilhamento da propriedade pelos antecedentes dos atuais proprietários não alteraram a condição de unidade e, portanto, mesmo sendo proprietário de fração ideal, continuaram em condomínio numa grande propriedade improdutiva. Eu indeferi a liminar e houve oposição de embargos contra esta decisão. Os autos foram encaminhados ao Procurador-Geral, que opinou no sentido do conhecimento parcial, porque o Procurador-Geral opinou no sentido de que aquilo que era necessidade de prova confessada pelos impetrantes e alegado expressamente na inicial, nem seria objeto de conhecimento no parecer do Procurador-Geral. E, na outra parte, se demonstra a inexistência de vícios. Este é o relatório, senhor presidente. Excelência, prossegue. Eu acentuo que, como foi realçado pelo Procurador-Geral da República no parecer, alguns dos argumentos desenvolvidos pelos impetrantes realmente dependeriam de dilação probatória, o que foi acentuado pelos próprios impetrantes. Estou acatando, portanto, este dado, mas não entendendo pelo não conhecimento. O mandado de segurança visa a proteção de direito líquido e certo, cujo pressuposto é a existência de fatos incontroversos apoiados em prova pré-constituída, o que não se verifica nas instâncias administrativas neste caso. E aqui faço registrar que, como na jurisprudência do Supremo, aproveitada pela doutrina, nem é o caso de se cuidar de direito líquido e certo, mas que os fatos sejam certos. Neste caso, os fatos sequer eram certos, porque os próprios impetrantes expressamente disseram que dependeria de prova. Estou citando a larga jurisprudência do Supremo, no sentido da impossibilidade de se ter como adequado o mandado de segurança para fins de uma concessão de ordem, como previsto na Constituição. A inviabilidade da impetração para discutir a produtividade do imóvel desapropriada evidencia-se, no caso, também nas respectivas matrículas do registro da área de preservação permanente a que se referem os impetrantes, em quadro apresentado às folhas 51, com o objetivo de demonstrar grau de utilização da terra das fazendas Canoas 1 e 3, que é um requisito essencial para a exclusão do espaço fundiário da área total do imóvel para fins de cálculo de produtividade. Estou citando como precedentes o mandado de segurança 25.186 e 24.924. Quanto ao alegado vício na notificação para vistoria, estou citando como precedente o mandado de segurança 24.573, que foi redator para o acordo do ministro Eros Grau, no sentido de que a divisão de imóvel rural em partes ideais por força da herança, determinada no parágrafo 6º do artigo 46 do Estatuto da Terra, há de ser considerada para fins tributários, evidenciando-se, portanto, que haveria necessidade de se ter esta divisão, o que não acontece neste caso, real, de fato. O Procurador-Geral, aliás, enfatiza a indicação de 2 engenheiros que foram indicados pelos impetrantes e que acompanharam a vistoria
aspas, com o objetivo de que o objetivo da intimação fosse atingido, independentemente de se analisar a forma pelo qual se deu a notificação das partes. Quer dizer, mesmo sendo proprietários de frações ideais, os engenheiros indicados pelos dois indicam que foi cumprido de todo jeito o conhecimento de todos aqueles que, de alguma forma, se afirmavam proprietários. Por isso, o vício eventual de notificação fica superado, como assentado por este Supremo Tribunal no julgamento do mandado de segurança 25.870, de relatoria do ministro Marco Aurélio, no qual consta expressamente: afastada a liminar formalizada em agravo, tem-se como válida a edição do decreto que declara o interesse social da propriedade para fins de reforma agrária. E ali se tem um dos itens da emenda: desapropriação, notificação dos proprietários. É subsistente a notificação dos proprietários quando, inviabilizando o meio pessoal via postado, venha a ocorrer mediante edital. De todo modo, o comparecimento para acompanhar a vistoria do imóvel afasta qualquer vício existente. Fecho aspas, a emenda é um pouco mais longa. Quanto à alegação de ofício ao devido processo legal administrativo, eu gostaria de fazer uma leitura breve de uma passagem das informações oferecidas pela autoridade apontada como coatora, aspas. Também neste ponto, não tem razão os impetrantes. É que, em função da reclassificação do imóvel como grande propriedade improdutiva, os proprietários interpuseram impugnação administrativa devidamente julgada pela Divisão Técnica e pela Procuradoria do INCRA no estado do Mato Grosso do Sul. Essa decisão foi encaminhada aos proprietários que, irresignados, interpuseram novo recurso administrativo, abordando aspectos técnicos e jurídicos. Novamente, o recurso foi analisado, tanto pela divisão técnica quanto pela Procuradoria, tendo em vista que tratava de matérias do âmbito de ambos os órgãos. Pois bem, após as manifestações da divisão técnica e da Procuradoria julgando improcedente as alegações do recurso interposto pelos proprietários, ao invés de serem remetidos os autos ao Comitê de Decisão Regional para apreciação, o Superintendente Regional do INCRA do Mato Grosso do Sul comunicou aos proprietários o indeferimento do novo recurso. Os impetrantes, ao verificarem a ausência de julgamento do recurso pela instância superior, interpuseram nova petição nos autos, exigindo o encaminhamento da questão à segunda instância. O INCRA verificou o erro cometido e, de imediato, remeteu a questão ao Comitê de Decisão Regional, órgão colegiado. O Comitê de Decisão Regional, após a verificação de que o procedimento seguia o seu trâmite legal e com base nas manifestações exaradas, tanto pela divisão técnica quanto da Procuradoria, a respeito das alegações apresentadas pelos proprietários, entendeu à unanimidade indeferir o recurso interposto, concordando com as manifestações da divisão técnica e da Procuradoria. Portanto, mesmo este segundo foi devidamente examinado como demonstrado. A análise a ata da reunião foi encaminhada também para conhecimento. Não há que se falar assim, digo eu, em julgamento do recurso, nem pelo mesmo órgão, porque neste caso foi encaminhado ao comitê, e de não haver análise e decisão sobre os novos argumentos trazidos a partir dessa impugnação. Neste caso, estou citando também como precedentes agravo regimental no agravo do instrumento 273.639, relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence, mandado de segurança 23.201, de relatoria da ministra Ellen Grace, dentre outros. Tampouco, digo eu, merece prosperar o argumento de que as fazendas desapropriadas, Canoas 1 e 3, não poderiam ser consideradas pelo INCRA um imóvel único para fins de reforma agrária, porque o Supremo já assentou como jurisprudência, agora pacificada, no mandado de segurança 24.503, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que, aspas, a teor do disposto no artigo 184 da Constituição Federal, o alvo da reforma agrária é o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, pouco importando a existência sob o ângulo da propriedade de condomínio, fecho aspas. No caso em exame, mesmo que as propriedades mencionadas sejam objeto de registros que estão em condomínio, que fossem registros imobiliários individualizados, tem-se, pelos dados apresentados, que a contiguidade das terras e o fato de estarem sob o regime de condomínio
e, com unidade, portanto, voltada a uma exploração econômica, a tornariam apta à desapropriação, o que, para desfazer, como disse antes, dependeria exatamente de análise de provas e, neste caso, de refazimento de larga dilação probatória. Neste sentido, estou citando como precedente o mandado de segurança 24.488, relatado pelo ministro Eros Grau, com fundamentos muito análogos ao deste caso, no qual se tem constitucional, agrário, mandado de segurança, desapropriação, reforma agrária, intimação dos condôminos por edital, validade condomínio, ausência de registro imobiliário de partes certas, unidade de exploração econômica do imóvel rural, artigo 4º, inciso 1 do Estatuto da Terra, viabilidade da desapropriação, artigo 184 da Constituição do Brasil, dilação probatória, ausência de possibilidade de apreciação em mandado de segurança, fecho aspas. No caso agora apreciado, sequer se verifica nos imóveis imobiliários juntados aos autos a verbação da partilha do imóvel rural, que continua, portanto, entre os herdeiros, que tivesse sido realizada antes da publicação do decreto de desapropriação, pelo que realçou a autoridade indigitada coatora nas informações que, aspas, o fato de os quinhões hereditários não serem proporcionalmente iguais e o fato de que há herdeiro que receberá, se for o caso, apenas quinhão no imóvel Canoas 3 e não receberá cota à parte no imóvel Canoas 1, não são causas impeditivas da desapropriação. Fecho aspas. Por isso, senhor presidente, citando mais precedentes, também no que se refere a essa questão da manutenção do imóvel, ainda que venha a ser repartida pelos quinhões, eu estou na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, votando no sentido de denegar a ordem, prejudicados os embargos declaratórios que tinham sido opostos contra a minha decisão indeferindo a liminar. Pois não, como voto. voto. Então, está conhecendo integralmente do mandato? Conheço, estou denegando. Pois não. Eu consulto os eminentes pares se estão de acordo com essa conclusão de indeferir a ordem e julgar prejudicados os embargos declaratórios. A matéria idêntica, ministro Barroso, quer usar a palavra? De acordo. Todos os demais estão de acordo? Proclamo o resultado, denegaram a ordem por unanimidade e também por este quórum consideraram prejudicados os embargos declaratórios. Vou falar, né? Eu